de acordo com a tua vontade e com os teus planos. Eu te peço, te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, agora eu vou passar os anúncios da igreja. Tá. Bom, antes, eu queria saber quem são os nossos visitantes essa noite. Levantar a mão, por favor. Os irmãos que estiverem perto, deem um abraço, cumprimento. É um prazer ter vocês aqui essa noite com a gente. Então agora eu vou chamar o Wallace para estar fazendo os dízimos e as ofertas. Boa noite, igreja. Sejam todos muito bem-vindos essa noite aqui. Sintam-se à vontade. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Vamos esticar os ossos. Vamos ficar mais à vontade, relaxar, porque vocês estão na casa do Pai de vocês. Essa casa aqui é de vocês também. Sintam-se acolhidos, quem está aqui pela primeira vez, ou os visitantes recorrentes, você que já é de casa. Durante o louvor, além do cumprimento daquilo que vai ser falado, eu quero que você vá até os visitantes, essa pessoa que você não conhece, que você ainda não viu, ou que está vendo aqui mais uma vez, mas não é um membro dessa igreja. Cumprimente essa pessoa, dê um abraço, dê um aperto de mão, sinta esse calor humano nesse momento, que a gente precisa cumprir isso, e aquilo que a nossa igreja prega, que é gente que gosta de gente. Tá bom? Então, igreja, missão para vocês durante o louvor. E agora eu tenho que fazer esse momento com vocês, que é um momento muito especial, muito sério, e também um momento muito importante, que é um momento de obediência. A gente gosta de falar dos dízimos e ofertas de maneira muito leve, mas muito responsável aqui nessa igreja. Dízimos e ofertas são cumprimento de mandamento, ordenança e, acima de tudo, a comprovação da nossa fidelidade com Deus. Você que é visitante, que está aqui nos visitando, fica tranquilo, não se sinta constrangido com esse momento. Mas por ser uma ordenança, nós temos que fazer, e mais do que isso, precisamos entender de fato o que significa isso. E para você entender, eu vou ilustrar para vocês o que está descrito lá no capítulo 14 de Gênesis, a partir do verso 18. Depois que Abraão, junto com toda a sua tribo, venceu uma guerra contra 3 reis diferentes para ajudar o seu sobrinho, ele volta vitorioso com um grande espólio de guerra. Espólio é aquilo que eles tomam dos reis que perderam essa guerra. Então ele já era um homem muito rico e volta ainda mais rico dessa luta, dessa batalha. E no caminho de volta para casa ele encontra um sacerdote de Deus, o primeiro descrito no Antigo Testamento e em toda a Bíblia, de nome Melquisedeque. Ao encontrar esse homem, ele reconhece ele como um homem sendo sacerdote de Deus. Esse sacerdote o abençoa, diz: bendito seja Abraão, bendito o seu Deus, o Deus de Abraão. E nesse momento, Abraão, reconhecendo a autoridade investida daquele homem, aquele sacerdote, ele decide por si mesmo dar a ele o dízimo de tudo que ele havia conquistado. Obediência e entendimento, acima de tudo, do compromisso dele com Deus. Essa igreja não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. Mas o que Deus te pede é obediência a Ele, desprendimento de qualquer coisa que possa fazer você se afastar dele. Se for o dinheiro, você precisa aprender. Beleza? Então, para você entender, enquanto o Ministério de Louvor vai estar cantando, eu quero que você
saia do seu lugar. Nós temos caixinhas nas laterais com envelope. Nós temos também o gasofilácio aqui na frente, para que você possa sair do seu lugar e vir até aqui depositar o seu dízimo e a sua oferta. Mas antes de tudo, e mais importante disso, do que qualquer valor que você possa depositar aqui, você precisa depositar no altar de Deus a sua vida e o seu coração. Porque mais importante do que dinheiro, mais importante do que qualquer coisa, é a sua vida e o seu coração no altar de Deus. Então, se você vai colocar os dízimos e ofertas, maravilha. Se você não vai colocar, tudo bem também. Mas não deixe de depositar no altar de Deus a sua vida, o seu coração. Enquanto o Ministério de Louvor vai estar ministrando esse hino, nós vamos louvar juntos, nos cumprimentar, e você coloque sua vida no altar de Deus e que Ele te abençoe. Tu
Pense somente naquilo que você depositou no altar de Deus. Eu não estou falando de dinheiro. Senhor Deus, nosso Pai, consagramos a Ti, Senhor, cada valor depositado, cada compromisso feito e principalmente cada vida depositada no Seu altar nesse momento. Que o Senhor esteja, Senhor, cobrindo com o Seu manto cada pessoa que decidiu nesse momento, mais uma vez ou pela primeira vez, depositar a sua vida, o seu coração aqui no Teu altar, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando essa pessoa, esteja cobrindo de bênçãos essa família, que o Senhor esteja, Senhor, recebendo esse louvor dessa igreja, que é para a Sua glória, Pai. Esteja, Senhor, agindo na família de cada pessoa aqui, Senhor, na vida de cada pessoa que precisa, que anseia, que busca, que entende a importância que é viver sobre a Sua guarda, na tutela do Seu amor. Esse amor incondicional e gracioso, que o Senhor cubra cada um de nós com isso, e que cada vez mais possamos entender verdadeiramente o quão importante e quão necessário isso é para nossas vidas. Receba esse culto que é para Ti, receba as ofertas que são para Ti, receba essas vidas que são Suas. Essa é a oração que eu te faço, com o perdão dos nossos pecados, junto com os meus irmãos, e é em nome de Jesus. Amém. Beleza? Bom, agora sim, fazer os anúncios da nossa igreja. Agora a gente vai ter a nossa celebração da festa de Páscoa. Então, espero que Deus fale no coração de vocês, tanto quanto falou no nosso, de quem está participando, e que seja nesse. Após a era dos patriarcas, o povo de Deus vivia escravizado em terras estrangeiras. Por mais de 400 anos serviam ao reino egípcio, sofrendo opressões físicas e psicológicas, sendo obrigados a construir casas, templos, palácios e grandes monumentos por toda a sua vida. Isso tudo debaixo de muita violência, numa exploração sem fim, mas muitos deles ainda nutriam uma esperança, a esperança no Deus de seus antepassados, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó.
israelitas subiu aos céus, e Deus ouviu a sua voz. Levantou um deles para liderá-los em direção à liberdade. E após 9 pragas, cada uma combatendo diretamente um deus egípcio, chega a hora da última e mais mortal delas, a morte dos primogênitos. Na noite escolhida, Deus deu uma ordem ao seu povo: sacrifiquem um cordeiro sem qualquer defeito. Sua carne deve ser consumida com pães sem fermento, e as ervas devem ser amargas. Com o sangue desse cordeiro, vocês devem pintar as portas de suas casas. Nessa noite, o anjo da morte passará pelo Egito. Mas, na casa onde houver sacrifício e a marca de seu sangue, ali o anjo da morte não agirá. Assim nasceu a Páscoa, a celebração da libertação e da proteção de Deus. Muitos vão orar e querem encontrar alguém que garanta ao máximo as paz dos corações. Não há o que temer, embora o medo exista em nós, mas a fé nos faz mover montanhas.
depois dessa libertação e da chegada na terra prometida, o povo de Deus passou por muita coisa, momentos felizes, de prosperidade e bonança, mas também muitos momentos de sofrimento e dor. Mas em todos esses momentos, Deus sempre os acompanhou e eles receberam por diversas vezes a promessa de uma nova Páscoa, de um novo Cordeiro, de um novo sacrifício, de um Salvador. Eis algumas dessas profecias. Miqueias, no capítulo 5, nos versos de 2 a 4, profetizou assim: E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até ao tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel, e ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome de Deus, e eles permanecerão, porque agora será engrandecido até os fins da terra. Jeremias profetizou no capítulo 23, no verso 5, assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. O profeta Zacarias, no capítulo 9, no verso 9, disse assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, e eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, filho de uma jumenta. Daniel, no capítulo 9, no verso 25, profetizou assim: Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Isaías profetiza a vinda do novo Cordeiro, no capítulo 7, no verso 14, assim: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Isaías também profetizou a vinda daquele que pavimentaria o caminho desse Cordeiro, desse Salvador, registrado no capítulo 40, no verso 3, assim: Uma voz clama, no deserto preparem um caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus.
A história da redenção é uma história que vem sido contada há muitos e muitos anos. E o interessante da história da redenção é que ela é sempre atual, sempre atual. Nós vimos aqui esses atores mostrando um pouco, representando um pouco daquilo que foi uma realidade bastante dura no Egito, com a história da redenção daquele povo. A história da redenção acompanha o povo e chega na pessoa de Jesus, que também vem para redimir as pessoas, libertá-los da escravidão, do pecado que cada um de nós temos. A história da redenção é uma das histórias mais lindas que nós temos, escritas aqui na Palavra de Deus, mas também vivenciada a cada momento, quando pessoas entendem a história da redenção e são libertas pela pessoa de Jesus dos seus pecados, das suas mazelas, das suas dificuldades. Nós vamos participar de um momento agora, você que é cristão, você que foi salvo pela cruz de Jesus, você que confessou a Jesus como o único e suficiente Salvador, rememorar, lembrar de novo daquilo que aconteceu não só no Egito, com a libertação desse povo, mas também com a libertação que acontece na cruz do Calvário, com a ressurreição da pessoa de Jesus. E nesse momento eu convido as irmãs para fazer a distribuição dos elementos, que é um memorial, enquanto o conjunto vocal vem aqui também para participar desse momento.
Todos receberam? Alguém ficou sem elemento? Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Comamos o pão. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Vamos. Deus nosso Pai, o que seria das nossas vidas se o Senhor não nos resgatasse, Pai? O que seria das nossas vidas se nós não fôssemos alcançados pelo Teu amor? Nós Te louvamos e Te bendizemos pelo sacrifício que o Senhor fez no nosso lugar, morrendo na cruz que era nossa, derramando o Seu sangue que deveria ser o nosso, Pai. Nós louvamos e bendizemos porque o Teu sacrifício nos trouxe vida, nos trouxe não somente uma vida, mas uma vida em abundância, Pai. Que possamos sempre celebrar a ressurreição, a Tua ressurreição, Jesus, porque da mesma forma, um dia o Senhor voltará resgatar o povo remido, Pai. Muito obrigado, que possamos a cada dia, a cada momento das nossas vidas, perceber e agradecer ao Senhor aquilo que o Senhor fez por nós e em nós. É a oração que eu faço, agradecido, no nome de Jesus, que é Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém. Naquela noite, logo após celebrar a ceia com seus discípulos, no jardim do Getsêmani, Jesus orou, pedindo a Deus que afastasse o cálice de sofrimento. Mas,
se submeteu à sua vontade. E ali Jesus foi traído e entregue aos romanos.
Jesus, o Cordeiro Salvador. Após ser morto na cruz, o corpo de Jesus foi colocado em um túmulo e a pedra foi rolada diante da entrada, selada e vigiada. Mas o poder de Deus não se limitou à morte.
Querido, graça e paz. Eu tenho certeza que essa peça, esse momento, mexeu com você, assim como também mexeu comigo. Sabe, a pergunta que o Espírito Santo nos faz nessa noite é te perguntar o que é Páscoa para você. Isso tudo que aconteceu aqui, a galera enfiou dias e dias, durante horas, para poder tentar trazer de uma maneira figurativa para você o que é a Páscoa, o que é esse momento ao qual Jesus, naquela cruz, o que esse momento representa, o que isso significa para você. Eu quero te convidar num momento muito breve, daqui a pouco estaremos encerrando, mas a gente não poderia acabar o culto de hoje sem antes trazer uma palavra do céu para a tua vida, porque a Páscoa não é apenas um dia de folga, um feriado, não. A Páscoa não é um momento de chocolate, quando a gente vai, compra chocolate, a gente leva para os nossos filhos, para a esposa. Esse ano eu não comprei, a gente está de dieta. Mas sabe, a Páscoa é muito mais. Sabe por quê? A ressurreição de Cristo é algo tão importante que se Cristo não ressuscita, a gente rasgaria o Antigo Testamento. Estamos aqui hoje, vivenciamos esse momento, porque Ele vive, porque Ele ressuscitou. O ressuscitar de Cristo é a cereja do bolo do Evangelho de Deus. Se Cristo não ressuscita, querido, nós não estaríamos aqui reunidos, nós não estaríamos em comunhão. E é interessante que a gente vê todo esse sacrifício, Cristo na cruz. Aí a gente pega a história ali do início, a gente percebe que algumas semanas antes, alguns dias antes, ele se reúne para a última ceia com os discípulos. Obrigado a Deus. Ele se reúne para a última ceia. Na última ceia acontece alguns episódios, uma cena em que os discípulos não conseguem compreender
entender. Alguns deles entram em discussão. Aí imagina Jesus olhando para os discípulos, porque acontecem determinadas coisas naquele momento e que eles têm difícil compreensão. Imagina Jesus olhando para aqueles discípulos e pensando: cara, eu estou 3 anos com esses caras não entenderam ainda o Evangelho, não entenderam a minha palavra. E eu tenho a impressão muitas das vezes que isso acontece hoje, Rafael. Não entendemos muitas das vezes. Nós vemos uma igreja que se reúne porque quer um benefício próprio. Nós vemos pessoas que adentram nesse lugar porque tem Jesus como segurança. E se você tiver Jesus, não vai sofrer nenhum mal. Se você tem Jesus, tu não fica desempregado. Se você tem Jesus, olha, nada te acontece. Mas a gente pega a história dos evangelhos, a história dos discípulos de Cristo, a gente vê o que eles passaram. E é interessante que quando viram uma chave na cabeça dos discípulos, eles conseguem surpreender o mundo inteiro. Mas antes que isso aconteça, Jesus olha aquela cena toda, ele sente um desejo pela oração, ele vai para o Getsemane. Olha, isso é muito forte, cara, porque nessa passagem mostra, Andréia, a humanidade de Cristo. Ele como homem, ele sofre, ele sente a dor, a alma dele sente uma angústia tão grande, que vai acontecer um episódio que é até científico, ele começa a suar sangue. Vocês conseguem compreender o quanto ele estava sofrendo? Imagina você no seu pior momento de dor, no seu pior momento de luto. Você suou sangue? Acredito que não, mas ele suou. Vocês conseguem imaginar o estresse que ele estava vivendo? E acontece uma coisa interessante, porque ele volta, ele chama os discípulos, alguns, para ir com ele. Mas ele percebe que ele não pode contar com aqueles ao qual ele chama para ir com ele. Ele só faz um pedido: fiquem aqui e orem, porque eu vou subir para falar com o Pai. E ele sobe 3 vezes para orar. E quando ele volta, ele se decepciona, porque os discípulos estão dormindo. Cuidado para não dormir, porque nós somos a igreja. E sabe, espalhar o Evangelho de Deus é para quem está acordado, porque quem dorme não vê o que está acontecendo, mas quem está atento vai ver grandes coisas ao qual Deus irá fazer. Sabe, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas o Getsemane é o momento que Jesus expressa a dor dele, e ele vai falar o seguinte: Senhor, Pai, Paizinho, se possível for, passa de mim esse cálice. Aí ele volta, encontra os discípulos dormindo, ele chama a atenção, ele volta de novo: Pai, olha, se der, não tem um plano B não. Olha Jesus como é que ele expressa a humanidade dele: Pai, não tem uma outra saída, não tem um outro meio, não tem como fazer de outro jeito. E ele entende, através da resposta do Pai, daquilo que ele sente no teu coração, que não, é essa a única forma. E ele volta: seja feita a tua vontade. Sabe, eu não sei qual é o Getsemane que você está vivendo, eu não sei qual a dor ou o luto que você está presenciando, o que está acontecendo, mas eu quero dizer para você o seguinte: o Cristo que entra angustiado no Getsemane, ele ora por 3 vezes, ele clama ao Pai. Não é mais o mesmo Cristo que sai do Getsemane, porque agora quando ele sai pronto para encarar a cruz. Ele sai na certeza de que ele não vai estar sozinho, Deus estará com ele naquele Calvário. Talvez o que falta para mim e para você, para encararmos o Calvário da vida, é entender quem é que está no controle, quem é que está orquestrando a nossa existência, a nossa caminhada. Nós fazemos planos, projetos, mas a pergunta é: o seu plano é o plano de Deus? O teu projeto é o projeto de Deus? E se o teu projeto não acontece, você reclama, faz beicinho e para de servi-lo porque não foi do teu jeito? Ou você entende que existe um plano maior? Ou nós entendemos que existe um plano maior? Vocês conseguem imaginar isso? Todos nós enfrentamos e passamos pelo Getsemane. Eu vou te falar um segredo: o Getsemane revela o poder da oração que existe através de nós. Nós somos a oração que anda, a oração que fala. Nós somos o reflexo do céu, o espelho de Cristo. Foi para isso que Ele nos chamou, foi para isso que Ele nos convidou. E ele sai pronto, porque ele diz: olha, o meu traidor, ele vai vir. Olha que o Cristo que entra, que está sentindo dor, que está suando sangue, ele ora, e quando ele sai, ele fala para os discípulos: vamos, porque o traidor vai vir. Ou seja, o meu momento é chegado. E é interessante
porque pegam ele, açoitam ele, cospem nele, colocam nele esses filhos. Vocês têm que imaginar isso. Eu fico imaginando, cara, eu sinto dói por dentro. Colocam uma coroa de espinho nele. Esse Cristo, ele vai para a cruz. Nossa, ele vai para a cruz, ali ele é crucificado. E sabe uma coisa interessante? Quando ele está na cruz, ele faz a sua primeira oração, que ele fala com Deus, porque em todas as outras orações ele falava ao Pai, ele orava ao Pai, mas dessa vez ele lança uma frase que é tão forte, sabe? E quando ele fala isso, Deus meu, por que me desamparaste? Porque na eternidade ele se sentiu longe de Deus. E é tão ruim quando a gente se sente longe de Deus, porque longe de Deus a nossa alma desfalece, longe de Deus sentimos dor, angústia, longe de Deus nos sentimos sozinhos. E eu quero dizer para vocês uma coisa: a dor dele, presta atenção nisso que eu vou te falar, o que prendeu Cristo na cruz não foi o sistema religioso, o que prendeu Cristo na cruz não foram as vozes daquele que disseram, crucificam. Não, o que prendeu Cristo da cruz foi a tua paixão por nós. O que prendeu Cristo da cruz foi o teu amor. É o amor dele que fez ele ficar preso. Foi a dor dele que fez ele se entregar. O poder humano não teria capacidade de prender o Filho de Deus, mas ele se entregou. Porque se ele quisesse, ele oraria ao Pai, e o Pai mandaria os anjos, e nada iria acontecer. O que prende Jesus na cruz não foram os pregos, foi tua paixão pela humanidade, foi o teu amor por mim e por você, miserável, pobre pecador que nós somos. Toda vez que eu olho para mim, eu fico tentando entender por que ele me amou, porque em mim não há nada que preste, nada. Mas sabe, quando eu percebo que ele me amou de maneira incondicional, eu não consigo ficar longe dele. Eu não consigo não me arrepender dos meus pecados. Eu não consigo viver como se ele não tivesse existido. Porque nós temos o testemunho vivo da existência dele, através da sua criação, da maneira como ele vai providenciando cada detalhe. A sua boca seca, seus pulmões se enchem de sangue. Aí é interessante que pegam na ponta da lança uma esponja com azeite. Alguns vão dizer, poxa, que covardia que fizeram, ainda deram azeite para Jesus. Azeite não, vinagre. Sabe, a dor, o seu corpo já estava tão despedaçado que as cordas vocais dele se enchiam de sangue. O vinagre ajudou a limpar. E quando o vinagre limpa suas cordas vocais, sabe o que ele fala? Porque antes ele não estava mais aguentando falar, porque já estava algumas horas ali, algum tempo. E quando o vinagre limpa as suas cordas vocais, ele dá um grito, ele fala: Tetelestai, Tetelestai, está consumado, Pai, está entregue, completei a missão, entrego a Ti a minha alma, Tetelestai, foi consumado para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida em abundância, foi consumado para que a morte agora não tivesse poder sobre nós, Tetelestai, foi consumado. O poder da consumação é o poder da missão em que Ele cumpriu, para que eu e você pudéssemos viver e ser quem nós somos hoje, em Cristo Jesus. E olha que coisa interessante, não havia um túmulo certo para Jesus, não, a família era pobre, não havia esse dinheiro. Aparece um homem rico e diz, não, o discípulo de Jesus, e fala, não, eu tenho um túmulo para ele, porque senão ele seria jogado em um lugar onde os religiosos tinham aquele lugar como Hades também, porque tudo que não servia, toda pessoa, bandido, ladrão, corrupto, toda a escória da sociedade israelita era jogada lá, não havia enterro, não havia nada, era jogado. E aquele homem leva ele à sepultura, e ali Jesus, na sepultura, fecha a sepultura. Os judeus, preocupados dos discípulos roubaram o corpo, fazer alguma coisa, pedem para que houvesse guardas ali. O imperador da época deixa ali guardas vigiando.
Havia antigamente um selo era como se fosse um selo de que não podia ser adentrar ali, que Roma colocava ali. E olha que coisa interessante. Jesus está lá e as mulheres, duas mulheres cheias de desejo de lar, vê Jesus. E é interessante porque elas vão fazer o que lá? Porque não pode ver o corpo, não pode entrar, porque se pudesse entrar não teria guarda. Se pudesse entrar não colocaria e fecharia com uma pedra. Não poderiam ver, não poderiam fazer nada. Eu imagino que talvez os discípulos, vamos conjecturar, estivessem planejando. Como que a gente vai fazer para tirar os guardas de cena? Poxa, quantos homens vai precisar para poder arrancar aquela pedra, a pedra do lugar? E lá foi Maria Madalena e uma outra mulher. Eu te pergunto, o que elas vão fazer lá? Elas não têm força para remover a pedra, Bia. A pedra é pesada, não tem força para remover a pedra. O que elas vão fazer, meu pastor, com os soldados? Você acha que duas mulheres conseguem conter os soldados de Roma que estavam ali guardando aquela pedra? Mas elas vão numa coisa que nós precisamos ter para a nossa vida: fé e certeza. Fé. Elas vão na fé de que algo vai acontecer. Elas vão na fé que não é possível que isso está acontecendo. Era um sábado, o sábado é um sábado de silêncio. Deus às vezes não trabalha fazendo barulho, mas Ele vai demonstrando as suas evidências. Lembra uma vez um sermão que eu preguei aqui? Coincidência ou providência? Sabe? E elas vão, quando elas chegam num túmulo, sabe, é engraçado que às vezes a gente precisa ir, cara. Imagina se uma fala para a outra: a gente vai fazer o que lá? Tem guarda, está selado com o selo de Roma. Tirar o selo de Roma é automaticamente infringir a lei de Roma e ir contra o governo romano, o que causaria-lhes a morte. Ah, mas beleza, se a gente tira os guardas de cena, se a gente tira o selo de Roma, como é que nós duas vamos fazer para remover a pedra? Não tem como. Mas algo acontece, porque a cada passo de fé, Deus age no seu sobrenatural. A cada passo de fé, Deus começa a prover caminhos e possibilidades. E a cada passo de fé delas, quando elas chegam, a pedra está removida, o selo está retirado, os guardas desmaiaram. Algumas versões dizem que eles fingiram desmaio, porque veio um anjo para dar notícia: ele não está mais aqui. Agora, o que me intriga mais, Rafael, era o quê? Rafael, Jesus precisava sair do túmulo? Jesus saiu do túmulo? Fica a pergunta: Jesus saiu do túmulo? Jesus não precisava sair do túmulo. Mas quando tira a pedra, é porque talvez o lugar que a gente precisa entrar, Ele tira a pedra para que nós viéssemos entrar. Ele tira a pedra para que nós pudéssemos ver. Ele tira a pedra porque aonde a morte Jesus chega, ei, não vai ter mais morte, porque a vida não pode ser parada pela morte. Ei, a ressurreição é algo tão extraordinário que eu quero encerrar minha palavra dizendo o seguinte: tinha mais coisa para falar, mas eu vou me segurar. Por quê? Porque a morte é algo que todos nós iremos passar. Meus avós passaram, meus pais passaram, eu vou passar, cada um de nós irá passar pela morte. Eu te pergunto, como você vai encarar esse dia quando ele chegar? Quando a morte chegar e bater na tua porta, como que você vai reagir? O que você vai falar para ela? Você vai sentir paz em saber quem você é em Cristo? Ou você vai se desesperar porque você não quis viver uma vida em Deus, você não quis viver uma vida em Cristo? A ressurreição é uma realidade. Ele morreu e não foi em vão. Ele morreu por mim, Ele morreu por você. A Páscoa do Antigo Testamento, ela é configurada pelo sangue nas portas. É como se Deus quisesse dizer: eu vou lavar vocês com o sangue do meu filho, vocês serão lavados, vocês serão remidos, vocês serão lavados, vocês serão remidos. Querido, quando a morte bater a tua casa, sabe? Alguns anos atrás, eu perguntei para Deus: Senhor, porque minha avó sempre foi uma mulher de Deus, e minha avó passou por um problema de saúde muito grave, que o corpo todo dela atrofiou. Eu falei: Senhor, que estado é esse? O Espírito Santo parece que através dela ministra assim comigo: olha só, em breve ela vai passar pela morte, mas eu quero que você veja o olhar de paz dela. Cara, ali eu senti o Espírito Santo falando comigo de algo tão extraordinário, porque a morte a gente vê como algo tão ruim, nos esquecemos que Cristo dominou sobre a morte. Querido, as chaves da morte, a morte não tem mais poder. Onde está a morte? O seu aguilhão.
Aonde está a morte? Aonde está? Que poder você tem para aquele que detém a vida? Que poder você tem para aquele que é o Senhor da vida? Que poder você tem para aquele que te dominou? Porque foi isso que Cristo fez para nos dar a vida eterna. Ele dominou sobre a morte. Não existe morte para mim e para você. O que existe é uma porta aberta de um céu nos esperando. É isso que existe. É isso que existe. Eu quero te convidar a se colocar de pé. E eu quero que você cante bem forte. Nós vamos cantar porque Ele vive. E por isso nós podemos crer no amanhã. É por isso que você está aqui hoje. Porque Ele vive. Porque Ele reina. Porque Ele está sobre esse lugar. Não há chance nenhuma da morte reinar sobre a nossa vida. Porque estamos entregues a Cristo. E se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Porque não pertencemos mais a essa vida, mas a vida dos céus que nos espera. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu venci. Na palmeira, Eu sei que a minha vida está na mão. Meu Jesus vivo está. E enviou seu Filho amado para morrer
aniversário da igreja. Você é nosso convidado, seja bem-vindo. Vamos orar? Pai, nós somos gratos a Ti, ó Deus. Vai ter lembrancinha para as crianças. Xaléu vai estar lá no cantinho distribuindo aí para as crianças. Tá bom? Amém? Pai, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por essa noite em que fazemos um memorial, lembrando, ó Pai, do Teu amor, do Teu sacrifício. Ah, Senhor, que amor é esse que é tão incondicional, que independente das minhas falhas, o Senhor continua me amando. Pai, nós queremos Te pedir nessa noite, ó Deus, que Tu venha converter os corações em Teu nome, que as pessoas ao qual entrar aqui venham sair diferentes, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu tenho certeza que esse sacrifício não foi em vão, não foi à toa. Nós cremos na ressurreição, ó Pai. Nós cremos que o Senhor vive e viverá, ó Pai. Nós cremos que a igreja vai subir, ó Deus, e muitos já estão contigo. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra, ó Deus, venha crescer em nosso coração, que a Tua palavra venha amadurecer a nossa mentalidade. Faça-nos servos, ó Deus. Nos ajude a chegar, ó Pai, à estatura de homem e mulher de Deus, mesmo com tantas limitações. Pai, usa-nos, ó Deus, não somente nesse lugar, mas fora desse lugar. Ensina, ó Deus, a Te servir melhor. Nos ensina, ó Deus, a ter uma postura que agrada o Teu coração. Faça-nos, ó Deus, que nós venhamos nascer de novo, ó Pai. Aquela sepultura, ó Deus, que está vazia, eu creio, ó Pai, que ali a vida foi tão tremenda, tão forte, ó Deus, que quem entra ali, ó Pai, sai completamente diferente. Por isso eu digo, Paizinho, se nós quisermos, ó Pai, ser um novo homem, uma nova mulher, que nós venhamos crucificar o nosso eu, que nós venhamos crucificar as nossas vontades, as nossas mazelas. Senhor, em nome de Jesus, louvamos o Teu santo nome, ó Deus, porque não existe fé se não existir a cruz e nem a sepultura. E o que acontece no meio, ó Pai, é apenas milagres e providências do céu. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar. Abençoe a Tua igreja e que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus aqui e espalhada pela face da terra. E que o povo de Deus diga amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu irmão.